ECA para concurso de professor banca VUNESP. Ao se adotar os termos genéricos criança e adolescente, é necessário explicitar quais são os indivíduos considerados criança e adolescente. Nesse sentido, a Lei Federal 8.069 de 90, ao fixar o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que se considera criança a pessoa. Letra A. Entre 4 e 12 anos completos de idade, e adolescente é aquela entre 13 e 20 anos completos de idade. Até 12 anos de idade incompletos e adolescente é aquela entre 12 e 18 anos de idade, cursando a educação infantil ou o ensino fundamental, e adolescente é aquela cursando o ensino médio, que não é capaz de responder por seus atos, e adolescente é aquela que tem discernimento dos fatos e, portanto, capaz de responder por seus atos. Inimputável perante a lei, isto é, não é capaz de entender uma conduta ilícita e, assim, não pode ser penalizada. Já o adolescente é uma pessoa imputável. E aí, professor, não dá para errar esta questão aqui, porque você é obrigado a saber pelo menos o artigo 2º do ECA. E de acordo com o artigo 2º do ECA, a alternativa correta aqui é a letra B. Até 12 anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Próxima questão, questão número 2. Vamos para a questão 2. Conforme o artigo 4º da Lei Federal 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, entre outros elementos. A garantia de prioridade compreende, olha só, você tem que saber o artigo 4º, então vamos dar uma olhadinha lá no artigo 4º para a gente já responder de cara. Então estamos aqui no nosso artigo 4º, se você nunca viu o artigo 4º, este é o artigo 4º. Aí a gente tem que vir aqui no parágrafo único. A garantia de prioridade compreende, ó, a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstância, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, voltando na questãozinha lá, ó, agilidade. Não, a gente não viu nada em respeito à agilidade. Primazia, opa, já tá aqui, ó. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, de acordo com o artigo 4º, parágrafo único do ECA. Então, olha, os demais não, a destinação espontânea, preterição, ser preterido, postergação, não tem nem como, mesmo que você não soubesse o artigo 4º, aqui pelo bom senso você conseguiria acertar essa questão número 2, então vamos para a questão número 3. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA é considerada adolescente a pessoa entre 12 e 18 anos, maior de 18 anos e maior de 14 e menor de 18 anos, maior de 14 e com 17 anos incompletos, entre 15 e 18 anos de idade, com 18 anos incompletos até os 21 anos. Outra questão que você não pode errar, se você ficou na dúvida, é só dar uma olhadinha no artigo 2º. Opa, marquei errado aqui. Entre 12 e 18 anos de idade. Eu fui no embalo da caneta. Questão 4. Tá fácil, até aqui tá muito fácil. Ao requerer do poder público a efetivação do direito à saúde e à profissionalização do seu filho de 19 anos, fundamentada no Instituto da Criança e do Adolescente, a mãe foi informada de que, para efeito desta lei, adolescente é apenas pessoa que tem, caramba, professor, entre 11 anos incompletos e 17 anos e 11 meses, de 12 a 17 anos e 11 meses de idade, entre 12 e 18 anos de idade, de 11 anos completos e 17 anos e 11 meses, entre 14 e 18 anos completos, não pode inventar, professor, é o artigo 2º, entre 12 e 18 anos, desculpa, entre 12 e 18 anos de idade, fácil. Questão 5, vamos lá, quinta questão.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, institui no seu artigo 4º que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Para tanto, a garantia de prioridade compreende, olha, a gente acabou de dar uma olhada no artigo 4º, parágrafo único. Vamos voltar lá, vamos dar uma olhadinha novamente, ó. Ainda está aqui na tela, aqui, ó. É devido à família, etc, parágrafo único. A garantia de prioridade compreende, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstância, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Voltamos lá, ó. Primazia de... Vou mudar a cor para você não se esquecer. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Precedência, a gente viu lá. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Mudar de cor. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Que ficou grosso assim, hein? E destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude, proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais que assegurem o desenvolvimento, não consta lá no nosso parágrafo único do artigo 4º. Então, tira essa aqui. Estão corretas 1, 2, 3, 4. Onde é que está 1, 2, 3 e 4? 1, 2, 3 e 4, a letra C apenas. Vamos para a questão 6. Considere o texto do caput do artigo 227 da Constituição Federal de 1988. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação. Você já viu isso aqui, né? A educação, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração e violência, crueldade e opressão, ok? E opressão. Aí vem aqui, para dar cumprimento ao disposto nesse artigo, foi elaborada a, olha só, Lei Federal número 9.424 de 1996, que institui o Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, o Fundef, hoje ampliado para a Educação Básica, Fundeb. Lei Federal número 9.394 de 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEM, que organiza a educação escolar básica e superior em todas as modalidades, ou a Lei Federal número 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, que trata da proteção integral à criança e ao adolescente, ou a letra D, Lei Federal número 8.742 de 93, Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, que organiza a assistência social em todo o país. Ou a letra E, Resolução CNE-CEB número 4 de 2009, que institui diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica, modalidade educação especial. Professor, não diga que você ficou em dúvida numa questão dessa, pelo amor de Jesus. Se você marcou outra alternativa que não seja a letra C, olha só, o negócio tá feio para você. Letra C aqui, Lei Federal é o ECA, né? Não tem outra, não tinha como você errar essa questão. Questão 7, vamos lá. De acordo com o artigo 7º do ECA, Lei 8.069, a criança e adolescente tem direito à proteção, à vida, à saúde, mediante o artigo 7. Então, a gente já vai no artigo 7 para não perder. Olha só o artigo 7 aqui, ó. A criança e o adolescente tem direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio, harmonioso, em condições dignas de existência. Então, marca isso aí. Marca isso aqui. Deixa eu destacar, vamos destacar. Leia mais uma vez para fixar. Leia. Artigo 7º. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas,
que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência, mediante a efetivação de políticas sociais. Vamos ver onde a gente encontra isso. Aí vem aqui, ó, destinação de privilegiada, um conjunto articulado de ações, punição na forma da lei, acesso às linhas de saúde, a gente não viu isso. Olha que bonitinho aqui embaixo, olha só. Efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio, harmonioso em condições dignas de existência. Mais uma vez eu repito, você precisa saber o quê? Precisa saber a letra da lei, precisa saber o que diz o artigo, não tem para onde você correr. Ou você sabe o que está no artigo, ou você só vai conseguir acertar a questão pelo bom senso. Não é nem questão de interpretação, de entendimento. Ou é a letra da lei que você sabe, ou é o bom senso. Então vamos à questão número 8, questão 8ª questão. Olha o tamanho dessa questão. Quando você se deparar com a questão desse tamanho, você tem duas opções: rezar ou deixar ela para o final. Então vamos aqui. Paula, professora de uma turma de 3 anos, percebeu que uma criança, Aline, apresentou mudança de comportamento, chora ou se irrita com facilidade, isola-se e não aceita tirar o casaco mesmo em dias quentes. Certo dia, ao convencer a Aline a tirar o casaco, Paula percebeu uma grande marca no ombro da criança. Eita. Ao observar melhor, foram constatadas inúmeras lesões pelo corpo da menina, que chorava intensamente ao ser questionada sobre o que teria acontecido. Diante da situação, Paula comunicou o fato à diretora da unidade escolar, que agiu de acordo com o artigo 13. Olha só, o artigo 13 aqui. De acordo com o artigo 13 da Lei Federal número 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, entre outros, afirma. Então você tem que saber, não é de interpretação, você tem que saber o que diz o artigo 13. Vamos ver o que diz o artigo 13. Olha a gente aqui no artigo 13 aqui, olha só o que diz o artigo 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança e adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Marca isso aí. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. Então a gente volta lá na nossa questãozinha para saber qual a alternativa que fala disso aqui. Vamos lá. Então vejamos aqui o que está de acordo lá com o artigo 13. Vejamos aqui. Apenas os casos, lá fala aqui, apenas os casos confirmados, apenas os casos, ó, já tira esse apenas da sua vida. Vamos lá aqui, ó, na letra B, veja a letra B. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Então, veja, nem precisa mais a gente ir nas demais alternativas aqui, porque a banca, ela quer saber se você sabe o artigo 13 ou não. Não adianta aqui, ó. Os casos de suspeita e confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante, de maus tratos contra crianças serão, olha só, ele põe aqui, ó, colocou uma palavrinha, se necessário, viu? Outra aqui, ó, os casos de suspeita de maus tratos reiterados, olha, reiterados contra crianças serão comunicados ao Conselho Tutelar. Os casos confirmados de maus tratos e abuso devem ser obrigatoriamente encaminhados. Olha, aí vem aqui os casos confirmados, olha só. Os casos de suspeita e confirmação de castigo físico e maus tratos contra crianças serão comunicados preferencialmente, viu? Eles colocam as palavrinhas para te iludir. A questão aqui você tem que saber o artigo 13 e ponto final. Vamos para a questão 9. Questão 9, vamos lá. O artigo 13 da Lei Federal, olha só, acabamos de ver o artigo 13, você não pode errar, pelo amor de Jesus. Determina que os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel, degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados. Comunicados a quem, meu Deus? Em quem? A quem? A quem? A quem? Ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. E acabamos de ver isso aí. Vamos para a questão 10. Questão 10. De acordo
De acordo com o artigo 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Sabendo disso, os professores de uma creche procuraram respeitar o disposto no parágrafo 3º do artigo 11 desse estatuto, que trata dos profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância, conforme descrito a seguir. Olha só, você tem que saber o quê? Você tem que saber isso aqui, o parágrafo 3º do artigo 11. Vejamos lá o parágrafo 3º do artigo 11, o que diz. Então, estamos aqui no parágrafo 3º do artigo 11. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Então, deixa eu marcar, vamos fixar isso aqui, vamos fixar. Voltamos aqui à nossa questão, olha, vamos lá então. Os professores de uma creche procuraram respeitar o disposto no parágrafo 3º que a gente acabou de dar uma olhada, que trata dos profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente da criança na primeira infância, conforme descrito a seguir. Vamos lá, aqui, ó. Vamos descrever. Saulo matriculou-se em um curso específico sobre tecnologias assistivas para aprender a utilizá-las com crianças e adolescentes com deficiência. Olha aqui, tá aqui o parágrafo 3º, tá, ó. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente da criança na primeira infância receberão a formação específica. Receberão formação específica. Então vamos aqui. Carlos obteve formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico da criança e do adolescente, bem como para acompanhamento que se fizer necessário. Olha só. Olha só. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente da criança na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para acompanhamento que se fizer necessário. Então, olha, esta questão aqui, ela te prova que você não é que a banca não quer que você entenda, interprete nada. Ela colocou até uma historinha aqui, mas ela quer que você saiba a literalidade do artigo. Não adianta você ficar aí querendo, eu preciso do professor Ferradão, porque o professor Ferradão explica. Não é questão de explicação, gente, é questão de você fixar o conteúdo dos artigos. E você só fixa conteúdo de artigo você fazendo questões, revisando as questões, anotando o que você errar e copiar o artigo no seu caderno. Fora isso, você não vai fixar artigo. Então, de acordo aqui, ó, o Carlos aqui está de acordo com o parágrafo 3º aqui do artigo 11. E ó, aqui Esther. Esther fez o quê? A coitada da Esther. Recebeu orientações gerais e esporádicas para reconhecimento de sinais de maus tratos, castigos físicos e tratamento cruel e degradante contra a criança e adolescente. Não está em desacordo ao parágrafo 3º, não vale. Só Carlos fez a coisa certa, decorou o artigo 3º o parágrafo 3º do artigo 11. Carlos, meu amigo. Então vamos para a próxima questão, que agora eu foi bravo. Questão 11. Conforme o artigo 7º da Lei Federal 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. E em atendimento a esse artigo, o SUS realizou uma campanha sobre cuidados dentários para pais, educadores, alunos e alunos da creche Y. Então, olha só, aí vem aqui. A professora monitora da creche entendeu que a campanha deveria ter sido feita no posto de saúde e não na creche. Tudo isso aqui que eles falaram é só encheção de linguiça, tá? Que foi só para você ficar nervoso, para você ficar pensando em um monte de bobeira. Porque o que interessa mesmo aqui é isso aqui, ó. Segundo o artigo 14, parágrafo 3º do ECA, a atenção odontológica à criança terá função. Então, ele quer saber se você sabe o parágrafo 3º do artigo 14, que a gente vai te mostrar. Vamos lá. Então, estamos aqui no artigo 14, a gente precisa do quê? Do parágrafo 3º, olha só. A atenção odontológica à criança terá função educativa
protetiva e será prestada inicialmente antes de o bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal e posteriormente no sexto e no 12º anos de vida, com orientações sobre a saúde bucal. Olha, atenção odontológica, a criança terá função educativa protetiva. Vamos fixar isso aqui. De volta aqui a nossa questãozinha com o parágrafo 3º do artigo 14 fixado. Vamos ver aqui, ó. Segundo o artigo, a atenção odontológica, a criança terá função o quê? A atenção odontológica, a criança terá função educativa protetiva. Tem aqui, ó, onde é que tem educativa protetiva, professor? Letra A aqui, ó, educativa protetiva. É só decoreba, fixação de artigo, não tem outra coisa. Vai por mim que você vai longe. Então, a alternativa correta aqui é a letra A de, como diria meu bebê, A de maçã. É que ele fala Apple, mas aí ele sabe que é Apple, mas ele vê a maçã e ele fala que é A de maçã. Ele não fala M de maçã. A de maçã. Então, A de maçã. Vamos para a questão 12. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal 8.069, origina-se do artigo 227 da Constituição Federal e impõe-se a todos os brasileiros em defesa e proteção de todas as crianças e todos os adolescentes do país. No caso dos profissionais que atuam na escola para atender o que essa lei estabelece em seu artigo 13, olha, no artigo 13 a gente já viu, é necessário que os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente chega obrigatoriamente. Você já viu o artigo 13. Olha, se você chegou até aqui, não tem como você errar uma questão sobre o artigo 13 do ECA. Se você é nosso inscrito, se você curte nosso canal, não tem como você errar essa questão aqui, não tem como você errar essa questão. E você sabe que de acordo com o artigo 13, que a gente viu várias vezes, a alternativa correta aqui é simples, gente, é fácil, é o quê? Comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade sem prejuízo de outras providências legais. Nem precisa você aqui, ó, discutido na... Opa, deixa eu mudar a corzinha aqui. Discutidos nas reuniões de conselho? Não. Abordados sigilosamente? Não. Encaminhados para serviço de saúde? Não. Abordados de forma efetiva e compensatória? Não. Comunicado ao conselho tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Vamos para a questão 13. O Estatuto da Criança e do Adolescente, visando a garantia dos direitos dos menores de idade, estabelece deveres e direitos para os familiares, para os agentes públicos e para a sociedade. Assim, por exemplo, em seu artigo 14, determina que... Então, você tem que saber o artigo 14, o que determina esse artigo 14. Vamos dar uma olhadinha nesse artigo 14. Então, estamos aqui no nosso querido artigo 14 aqui, olha só. Olha que bonitinho o artigo 14 aqui. E segundo o artigo 14, o Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil. E, olha só, e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Então, vamos fixar esse artigo 14 aqui. Vamos. Então, de volta aqui a nossa questãozinha, ó, com o artigo 14 aqui na tela, vamos deixar aqui. Então, em seu artigo 14 determina o quê? O sistema aqui, ó, o Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais e educadores. Então, olha, vai falar de sistema único, não adianta aqui, ó. Aí vem aqui, determina que os pais para exercer o poder familiar não tem nada a ver. As gestantes ou mães que manifestam também não tem nada a ver. É direito dos pais, não tem nada a ver. Olha só aqui, ó. O Sistema Único de Saúde promoverá campanhas de educação sanitária para pais educadores. Vou colocar verde aqui para a gente saber que é a alternativa aqui. O Sistema Único de Saúde promoverá campanhas de educação sanitária para pais educadores e alunos. É o que está aqui, ó. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica, aqui tem campanhas aqui, educação sanitária para pais, educadores e alunos. Campanha de educação sanitária para pais e alunos. O Sistema Único de Saúde promoverá campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Aí vem aqui, dever do Estado de garantir. Não, você tem que decorar, fixar o artigo. Não adianta você correr para outra
outra coisa. A coisa é séria, não tem jeito. Eu espero que você já tenha feito a sua inscrição no nosso canal e curtido esse vídeo, né? Para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e entregar para mais pessoas. Vamos para a questão 14. Uma escola da rede municipal de alumínio, por meio da professora, identificou-se que um de seus alunos tem sido sistematicamente espancado pelos pais em casa. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, a escola deverá. Isso aqui é o artigo 13, você está morto de saber. Comunicará quem? Comunicará o quê? Aqui, ó. Cadê? Já vou de verde que você já sabe isso aqui. Comunicar a suspeita ou confirmação dos maus tratos contra a criança ao Conselho Tutelar do município. Vamos ver as demais aqui, como é que está. Procurar por uma delegacia? Não. Guardar sigilo? Não. Orientar a criança para que ela tenha um comportamento adequado? Não. Procurar pelos pais da criança? Não. Comunicar a suspeita ou confirmação dos maus tratos contra a criança ao Conselho Tutelar do município. É o que está lá no artigo 13, não tem para onde você correr. Questão 15. De acordo com o item 2 do artigo 18A da Lei Federal 8.069, a conduta que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize a criança ou adolescente é considerada. Olha, cuidado aqui. Aqui ele fala o item 2 do artigo 18A, mas é o parágrafo único, é o item 2 do parágrafo único do artigo 18A. Então vamos dar uma olhadinha lá no 18A, vamos lá. Então aqui nós estamos aqui no 18A, parágrafo único, para os fins desta lei considera-se, aí vem aqui no item 2, considera-se tratamento cruel ou degradante a conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que, aqui tem as formas que, né, as condutas que são consideradas como tratamento cruel e degradante, que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize. Humilhe, ameace ou ridicularize. Vejamos onde tem isso aqui na nossa questão lá. Então, humilhar, ameaçar gravemente ou ridicularizar é o quê? É uma conduta, tratamento cruel ou degradante. Deixa eu mudar de cor aqui para ficar mais bonitinho. Tratamento cruel ou degradante, humilhar, ameaçar ou ridicularizar. Voltamos à questão. Então, como vimos lá no artigo 18, parágrafo único, item 2, a conduta de humilhar, ameaçar gravemente ou ridicularizar a criança ou adolescente é considerada o quê? Tratamento cruel e degradante. A gente viu isso lá, bonitinho lá, tratamento cruel e degradante. Vamos para a questão 16. Conforme o artigo 18b do Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de criança e do adolescente, de tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina ou educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, a medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Então agora vem. Considere que os responsáveis a seguir praticaram castigo físico ou tratamento cruel à criança e ao adolescente. Em fase do exposto no artigo 18b do ECA, assinala a alternativa que apresenta a correta aplicação da medida legal. Então você tem que saber o que, professor? O artigo 18b de besta. Artigo 18b de bolo. Então vamos dar uma olhadinha no artigo 18b de bolo. Então aqui, de acordo com o 18b, quem cometer uma dessas infrações aqui, né, ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Olha só. Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, o que mais? Obrigação de encaminhar as crianças a tratamento especializado, advertência e garantia de tratamento à saúde especializado à vítima. Olha só, vamos ver onde tem um desses casos aqui, ó, encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família, encaminhamento de tratamento psicológico e psiquiátrico. Vamos lá.
Então, de volta aqui, né? Então, considere, vamos lá aqui, agora voltando aqui, considere que os responsáveis a seguir praticaram o castigo físico ou tratamento cruel à criança e ao adolescente. Em fase do exposto no artigo 18b, que a gente acabou de ver, assinale a alternativa que apresenta a correta aplicação da medida legal. Carmen, responsável legal de uma criança de 4 anos, passou por uma entrevista com o assistente. A gente leu alguma coisa em relação à entrevista? Não. Vem aqui, Márcio, pai da criança de 9 anos, foi encaminhado a um juiz da vara da infância e juventude. A gente leu alguma coisa sobre encaminhamento ao juiz da infância? Não, a gente não leu. Luiz Paulo, professor em pré-escola, foi interrogado pelo delegado. A gente leu alguma coisa em relação ao interrogatório de delegado? Também não. Júlio César, responsável legal de adolescente, foi preso por 5 dias. Você leu alguma coisa nesse sentido? Não. Restou o quê? Restou a letra E. Letra E. Heloísa, mãe do adolescente, foi encaminhada a programa comunitário de proteção à família. A gente viu isso lá no artigo lá 18b, no inciso 1. Dá uma olhadinha lá se você ficou na dúvida. E foi encaminhada a programa comunitário de proteção à família. Encaminhada. Questão 17. Questão 17. Segundo a Lei Federal 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 18A, a criança e o adolescente, olha, 18A a gente já viu, têm o direito de ser educados e cuidados sem uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Para os fins desta lei, considerar tratamento cruel e degradante conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que, fácil, gente, a gente já viu isso aqui, fácil, que faça uso de força física, comprovadamente tenha realizado abusos físicos, psicológicos e sexuais, humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Olha só, isso aqui a gente viu. Eu vou marcar já porque você já viu. E se você ficou na dúvida, você vai ter que dar uma lida lá no artigo 18A. Aqui, ó. Humilhe, ameace gravemente ou ridicularize. Humilhe, ameace gravemente ou ridicularize. A gente viu isso lá no parágrafo único do artigo 18A, né? O item 2 do parágrafo único do artigo 18A. Nós temos aqui, ó, mais de 2.000 questões de várias bancas, de vários assuntos, para você baixar grátis. E o link está onde? Na descrição deste vídeo. Aí você vai chegar aqui e vai rolar a página até chegar nas questões grátis, entendeu? É de graça, tá? Não é pago, não. É só clicar aqui em... Não, cadê aqui? Clicar aqui em baixar grátis. Vamos para a próxima questão. De acordo com o incisos 1 a 6 do artigo 16 da Lei Federal 8.069 de 1990, o ECA, o direito à liberdade de crianças e adolescentes compreende, dentre outros aspectos, o direito de... Olha só, aí aqui o artigo 16, você tem que saber o artigo 16. Vamos lá no artigo 16. Então, estamos aqui no artigo 16. Artigo 16... O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: ir e vir está nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Aí vem aqui, ó, opinião e expressão, crença e culto religioso, brincar, praticar esporte e divertir-se. Tem mais aqui, ó, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Tem mais, participar da vida política na forma da lei e buscar refúgio, auxílio e orientação. Então vamos ver onde é que tem um desses itens aqui na nossa questão para ficar fixado. Olha só, a gente não precisa nem ir longe, olha só que bonito. Participar da vida política na forma da lei, tá lá, aqui ó, participar da vida política na forma da lei. É isso que as bancas querem, que você saiba o que está escrito no artigo. Questão 19. A questão 19 vai ficar para um próximo vídeo.